Começa agora mais uma edição do programa Equilíbrio Nacional, aqui na TV Vincere. Iniciamos o Equilíbrio Nacional de hoje pela TV Vincere, uma empresa do Grupo Vincere, também agregada a todas as plataformas digitais que compõem o grupo de comunicação do Grupo Vincere. E hoje nós temos a imensa satisfação de receber como convidada, a nossa ilustre convidada, a engenheira Fátima Cor. Dona Fátima, é uma satisfação para nós tê-la aqui conosco. A senhora tem uma trajetória de vida extraordinária, bonita, desafiadora. Tenho certeza que foi bastante... A senhora enfrentou bastante desafios, mas eu queria ressaltar que ela é presidente do CREA, já está em segundo mandato dessa agora, mas foi a primeira mulher presidente do CREA no Distrito Federal em 1997. E eu queria passar para a senhora para uma profissão basicamente masculina. Nós temos, estatisticamente, hoje não mais do que 20% de mulheres. Mas à sua época isso era muito mais reduzido. Com certeza. E fale um pouquinho da sua história, iniciando desse desafio, e depois nós vamos pontuando caso a caso. Bem, a início agradecer o convite, né? É sempre um prazer a gente estar podendo contar um pouquinho da história, para ver se serve de exemplo, né? Como você colocou, André, é uma profissão ainda que somos minoria, né? Nós estamos aí com, não chega a 20%, mas o que a gente entende que não é porque é uma profissão que é difícil para as mulheres estarem nessa profissão. Não existe isso, né? É uma profissão, às vezes existe algum tabu que usa muita matemática, né? Mas isso é mais acho que um subcondicionamento que se coloca, né? De estar sempre, até mesmo dentro de casa, sabe? Assim, o pai, a mãe que não incentiva, né? Porque também pensa que há sempre lugares ruins de se estar quando é engenheira, em canteiro de obra, indústria, e não é nada disso, né? Então, eu brinco, né, quando me perguntam por que eu sou engenheiro, como que eu escolhi. Eu até vou fazer um parênteses, creio que nós vamos desmistificar muita coisa da engenharia hoje. Com certeza. E a partir disso as coisas vão caminhar com outra visão. Até mesmo onde a engenharia está presente. Porque muitas vezes se pensa que engenharia é pura e simplesmente uma engenharia de canteiro de obra, né? Um engenheiro sempre ali de botina e de capacete, né? Ou numa indústria. E não é nada disso. Tem um vasto campo de engenharia. Em todas as áreas, produção, alimentar, agronomia. Você imaginar, ambiental, são mais só de registrado no nosso sistema, com a FECREA, são quase 200 modalidades, digamos assim, da área da engenharia, né? Então, eu entendo que nós, mulheres, não temos nenhuma coisa que teríamos que ter a mais igual ao homem. Nem força para acertar, né? Digamos que os homens tenham mais forças, isso é um fato, digamos assim, mas isso não perde, na engenharia não perde isso, né? Então, é muito. Quando até me perguntam, mas como é que você é engenheiro? Eu sou tão engenheiro que eu digo que eu já nasci engenheiro. Aí, como assim? Assim, porque minha mãe, né, em 1945, queria fazer engenharia, não fez, tinha acabado de formar em professora, e aí o avô dela, né, o meu bisa, faleceu e ela teve que voltar para tomar conta dos negócios da família. Então,
cresci com uma mãe que em 1945 queria ser, né? E ao contrário, sempre incentivou dentro de casa. Então eu nunca me senti menos do que, entendeu? Não, que não é muito comum. As mulheres normalmente... Isso é uma exceção, eu diria. Até mesmo assim, como eu falo, o condicionamento, termina botando as mulheres para brincar com boneca, panela, isso e aquilo, e não põe ali uma casa, um carro, né, construir casas. Até nisso, né, já mudou bastante. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe dificuldade de sermos mulheres e sermos engenheiras. Não existe. Não tem nenhuma coisa a menos. Outra coisa que a gente também sente muita dificuldade, dificuldade não, certas restrições que não há razão de ser, às vezes nós temos que exercer as nossas profissões no campo, em plataforma de petróleo, e aí às vezes já na hora de selecionar, já sem a gente fazer essa opção, limitam. Quem tem que fazer essa opção sou eu, né? Nós mulheres que temos que dizer, não quero enfrentar uma estrada, não quero enfrentar um trecho, entendeu? Eu não quero ficar afastado de casa, mas isso é opção da mulher, e na maioria nós hoje temos mulheres bastante realizadas e trazendo essa presença complementar dentro das nossas profissões. Excelente. Bom, muitas pessoas não entendem ou não percebem, porque a nossa vida é tão corriqueira, vira uma rotina, não deveria ser uma rotina, mas nós temos que observar cada detalhe, né, nas coisas, as pequenas coisas. Mas a importância da engenharia de forma geral, porque a engenharia está em todo lugar. Sim. Né? Quando nós paramos para analisar isso. Mas se a senhora puder destacar essa importância de forma geral. Gostaria sim. E aí, para o homem e para a mulher, né? Isso, muitas vezes nós não somos vistos, né? A engenharia não é valorizada e a gente busca se fazer presente cada vez mais, porque isso, passa despercebido, como você colocou, André, no dia a dia das pessoas. Então, se eu acendo uma lâmpada, eu não imagino ali, eu quero né, a claridade ali, mas não imagino que tem toda uma engenharia. A própria água potável que a gente bebe é toda uma engenharia, então fica no dia a dia da gente, né? E não lembra. O celular, o carro que eu me locomovo, a estrada, onde você imaginar, né? No vestiário, na agronomia, o que seria, né? Na parte de alimentação. E na alimentação não é só a produtividade, é a qualidade, é o alimento... Quanto nós desenvolvemos. Exatamente, desde colocar a quantidade de agrotóxicos, tudo isso realmente são conhecimentos que quem detém são os engenheiros, né? Então muitas vezes a pessoa, mas eu vou construir minha casa, eu sei como é que eu quero, mas e muitas vezes pensa também que o engenheiro vai sair mais caro. Não vai, porque ao contrário. Ele vai trazer a segurança, em primeiro lugar, né, em tudo que ele tem conhecimento de como exercer aquela... Por exemplo, às vezes você entrega para um mestre, ele não sabe o que coeficiente é de segurança, ele resolve fazer um pilar, falar com a palavra que todo mundo conhece, sim, de 30 por 30. Se for engenheiro, com certeza, ele calculando, vai fazer de 15 por 15. Né? Na dúvida, não sabe. Então, são essas coisas que... Quem não tem o conhecimento técnico, na dúvida, faz superdimensionado e acaba encarecendo ali, que a pessoa não consegue enxergar aquele custo ali. Né? E às vezes desfaz. Você já viu quantas vezes se faz, quebra, não é nada daquilo, quando fica pronto? Porque os nossos... tipo, por exemplo, casa. Né? Você se você não tiver... As pessoas que têm conhecimento, você não vai imaginar, não é um produto que você encontra na prateleira, vai lá comprar, gostei, não gostei. Então tem que ter toda a técnica para sair de acordo com o que é melhor para aquela pessoa, né? Não pode chegar e copiar, por exemplo, fundação. A gente encontra muitos erros, pessoas que copiam um projeto de fundação,
e vai colocando em mesmas casas, digamos assim. Errado. Você pode ser o vizinho, o terreno do vizinho pode não ser igual ao outro e te dar problema, entendeu? Pensa que pega aquela coisa e vai copiando. E aí, infelizmente, né, por isso que eu digo o quão é fundamental, importante essa questão da engenharia na vida, do bem-estar, na segurança da sociedade. E aí a gente gosta de falar disso porque, infelizmente, né, só somos lembrados na hora do sinistro. Aí cai alguma coisa, cadê quem foi, quem era o engenheiro responsável, é a hora, e muitas vezes nem acha. Então, esse é o problema. Um dos maiores, assim, eu sou o diretor da Associação de Moradores de Águas Claras e dos Síndicos Online de Águas Claras. E tem muita síndica. O CREA, ele tem condição de fazer uma reunião anual ou uma exposição anual com síndicas engenheiras para mostrar como que funciona o processo? Porque, vamos supor, a gente tem reuniões frequentes, tem eventos frequentes. E nesses eventos sempre vão engenheiros falar sobre obras e outros. Seria interessante também o CREA criar esse artefato de chamar síndicas e engenheiras para fomentar esse tipo de informação? Sim, a gente faz um trabalho com os condomínios, né? Depende assim, porque às vezes não chegamos ainda no seu condomínio, mas a gente traz, antes de punir, porque muitos dos serviços das atividades dentro do condomínio são atividades da engenharia que o síndico ou a síndica, independe, não tem conhecimento. E é uma profissão difícil, digamos assim, ser síndico, porque você é responsabilizado legalmente e às vezes não detém o conhecimento, né? Então, e judicialmente eles são responsabilizados. Então, qual é, inclusive, todo síndico tem que se resguardar de ter responsável técnico para que os problemas não recaiam, né, sobre ele e sim com quem é o responsável técnico. Por exemplo, muitas pessoas não sabem dentro do condomínio, né, a manutenção de elevador, a parte de limpeza de caixa d'água, né, a parte de antena. Quer dizer, tudo isso são serviços que a gente traz para o conhecimento do síndico, que ele tem que ter contratos com empresas especializadas até para garantir a liberdade dele, né? Porque caso ele esteja fazendo um elevador, deu problema, matou alguém. E aí? Quem era a empresa responsável por essa manutenção? Tá certo? Então, a gente faz esse trabalho. Fizemos recentemente com todos os representantes de shoppings, né? Porque os shoppings também são diversas coisas, né? Desde a caldeira de um restaurante, uma academia de ginástica, não sei nem se fala mais essa palavra, né? Então, e aí a gente traz, olha, isso aí vocês têm que ter contrato para resguardar vocês mesmos, né? Tem que ter um profissional, né? Não é só para ter o contrato, é ter um profissional habilitado com conhecimento para, se detectar algum problema, ele tem que avisar, né? Ele tem que corrigir. E para vocês síndicos, assim, é até muito bom, porque consegue levar. Muitas vezes você vai para umas assembleias e as pessoas só querem um embelezamento, não se preocupa com a segurança. Então, se tem uma trinca, se tem o elevador vive dando problema, e aí as pessoas ficam mais preocupadas, moro num prédio bonito, mas não está preocupada. Então, o síndico, quando tem esses laudos dos profissionais, eles conseguem até aprovar taxa extra e tudo para fazer os devidos consertos e as devidas manutenções. Eu sei que todo ano passa num condomínio, sempre alguém que deixa uma folha do CREA e fala, ó, precisamos de todos os certificados de empresa tal. Aí o síndico tem que juntar aquilo ali e levar. Isso é um dos grandes problemas. Será que não deveria fazer ser antes? De uma forma digital? O síndico digitalizar e colocar no sistema sem ter que ir ao CREA, porque a maioria não leva por isso, né? Nós agora, tudo estamos 100% digitalizado. CREA-DF, certidões. Eu não sei essa parte de anexar documentação de condomínio, porque como o CREA é registro de profissionais,
Então, quem tem todo acesso ao nosso sistema são os profissionais. Então, o profissional consegue fazer a RT dele online, consegue fazer a CAT, que é a certidão de acervo, até tudo que o profissional precisar, ele já acessa porque ele tem uma senha. Agora, eu não sei te dizer, e eu acho que a gente não tem isso ainda, o leigo em si. Então, o síndico não conseguiria. Quem conseguiria colocar esse seria o responsável técnico, o responsável técnico pelo condomínio, ou então o próprio a empresa contratada para manutenção do elevador, ele consegue acessar o nosso sistema. Isso eu tenho certeza absoluta. O que a gente não tem são síndicos, porque aí a gente até teve hoje uma reunião nesse sentido. Sairia um pouquinho do escopo, né? Porque quem é o nosso universo? São os profissionais, né? Então, sim, esses a gente consegue saber onde é que está, como está, eles têm senha. Como é que eu vou dar uma senha para cada síndico? Cada hora muda, você está entendendo? Mas isso pode ser feito, sim, através dos responsáveis técnicos desses contratos. Excelente. Como que a senhora vê o processo de criação da engenharia no Distrito Federal? O Distrito Federal ele é um celeiro de obras. A cada dia, a gente até conversei com um grande empresário que ele fala que inaugura um condomínio a cada 2 meses. Então isso é um avanço muito grande. Mas vamos supor, para um condomínio desse tamanho basta um engenheiro. Então, ou seja, eu já trabalhei em polo petroquímico, em vários polos petroquímicos, trabalhei em empresa multinacional, em empresa de grande porte. Tinha, para cada número de funcionários, era obrigado a ter um número X de engenheiro, engenharia de segurança, engenharia de civil, elétrica. Como que é essa programação para o Distrito Federal? Existe para cada número de funcionários um engenheiro ou ele não existe? Não, só engenheiro de segurança, que é obrigado a ter a partir de 100 colaboradores, né? O que se tem no empreendimento envolve diversas atividades, tá? Então você vai ter um engenheiro desde da área de projeto, vai ter um engenheiro de cálculo estrutural, vai ter um engenheiro das instalações, né? Tem engenheiro da área de ar-condicionado, isso falando da engenharia civil, né? Da engenharia, digamos, de um empreendimento. Sim. Que eu não estou, né? Se você está falando de uma consultoria, de uma hidrelétrica, aí é um mundo, né? O que existe é isso. Tem que ter, no mínimo, especialistas, engenheiros com aquela atribuição em tais modalidades, né? Então, desde o orçamento, às vezes vocês veem, o governo vai... o superfaturamento. Orçamento é uma atividade técnica. Não é contador que faz orçamento, não são números, são planilhas que você chega na composição para poder ter aquele resultado final, né, de cada. Então, concreto, o que você vai colocar ali? Né? Desde o concreto, a brita, entendeu? Concretamente, então você faz as planilhas de composição para chegar a um valor, né? Então, a gente não tem aquela, por exemplo, para tomar o ar-condicionado, se é um empreendimento, eu acho que sua pergunta foi nisso, né? Se é um empreendimento de 1.000 metros quadrados, é diferente de um de 5.000. Então, eu vou precisar 3 engenheiros, não existe, né? Um só engenheiro com atribuição para ar-condicionado, ele tem, porque o conhecimento é o mesmo, você está entendendo? Dentro do contrato dele, ele consegue estar presente sem problema. Não tem aquele condicionamento em quantidade. Agora, é lógico, empreendimentos bem maiores, você não tem um só, não vai conseguir. Nem sempre tem uma certa hierarquia, né? Um que é o que vai estar conversando com... Por exemplo, eu fui engenheira do metrô, até é bom contar aqui, vamos dizer, quando começamos a construção do metrô, nós éramos 28 engenheiros. Hoje eu nem sei quantos são, mas iniciando a obra, nós éramos 28 engenheiros na área da fiscalização, sem falar do consórcio, que inclusive eu era a única mulher. Né? Então, eu tomava conta de... A senhora foi pioneira em tudo. Tudo. Eu tomava conta das 9 estações subterrâneas, né? Daqui da Asa Sul. Já outro já tomava conta do túnel, outro na Samambaia, outro... Então, é isso. Nós éramos 28, cada um com
uma fase, né? Uma área, uma etapa. É que nós não falamos que a senhora atuou bastante tempo no GDF, né? Sim, no sim, governo, fui. A vida, nunca me afastei da engenharia. Eu brinco que eu sempre, às vezes até onde não tinha engenharia, eu fazia ter, né? Eu terminei, por exemplo, me aposentei no SLU como diretora-geral de lá, e quando eu cheguei a assumir no SLU, tudo era um contrato imenso, mas tudo era para custeio. Limpa e suja, não tinha um projeto estruturante, né? Então eu falei, não, isso não adianta, se limpa e suja, por que suja? Né? Então a gente criou ali 15 projetos estruturantes, desde os ecopontos, que era para as carroças. A gente sabia que a carroça não conseguia chegar, não anda mais do que 10 quilômetros, por exemplo. Sim. Então, fizemos os ecopontos pensando nisso, né? Fizemos os centros de triagem, os catadores ficavam tudo lá em cima e a gente trouxe os projetos. Então, aonde eu ia, trazia sempre essa questão da engenharia presente, né? Eu brinco que, não sei se é o caso, vou dizer, não, mas já até faleceu, não estou fazendo propaganda. Engenheiro, trabalhei muito tempo com o governador Roriz, né? Que minha história, meus 30 e poucos anos de GDF, na maioria, né? Eu comecei desde 78 aqui em Brasília. Então, peguei até quando não tinha os governadores eleitos. Se eu não me engano, foi Ornelas, quando comecei. Então, às vezes, o governador Roriz esquecia meu nome, né? Fátima, eu falei, cadê aquela engenheira? Eu achava o máximo, né? Ou seja, a minha marca registrada era a engenharia, né? Então, essa paixão que eu tenho, aí onde eu vou, todo mundo fica assim, não é possível, tem engenharia, assim, essa coisa de defender a engenharia. Está no, né? Sangue, está na veia, né? É uma paixão. As pessoas muito... criaram essa... Então eu sempre estou... Bom, vamos chamar o intervalo para a gente... A gente só vai chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta, tá? Gostaria de pedir para todo mundo, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? E não deixa de compartilhar, tá bom? A gente já volta. Estamos apresentando Equilíbrio Nacional. Voltamos a apresentar Equilíbrio Nacional. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com a engenheira presidente do CREA-DF, dona senhora Fátima Cor. Então, como nós estávamos falando, é lembrada aquela engenheira, aquela que foi presidente do CREA em 1997, né? A senhora falou. E... Era novinha, viu? 97. Presidente do CREA, 97. Ia virar o ano 2000. Que a gente lembra aquelas coisas que a gente tinha com o ano 2000? Sim. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E hoje a questão nós já falamos, mas vamos reiterar um pouquinho que nós temos que encorajar todos, homens e mulheres. Nós vemos na nossa sociedade que eu diria que um dos maiores, as maiores dificuldades das pessoas hoje está em tomar uma decisão. Hoje nós temos uma sociedade até, isso é científica, estudado, um pouco adoecida, emocionalmente falando. Verdade. E isso traz muita dúvida, muita indecisão do que será a vida dela, do que fazer. E a sua história, ela é encorajadora, porque eu tenho certeza, imagina aquela época, hoje temos 20% de engenheiras mulheres. E aquela época, quanto não faço ideia da estatística. Então, talvez a senhora fosse a única aluna mulher numa sala, ou tinha no máximo mais uma, e depois enfrentou. E qual da engenheira Fátima Cor chegou numa carreira de sucesso, chegou aonde gostaria de chegar e continua? E qual esse segredo que possa, uma dica, uma orientação, que eu acho que até tem a ver com um pouco de empreendedorismo, de coragem, de resiliência, mas eu queria que as mulheres e os homens também, que estamos
A sociedade em geral tá muito paralisada. Ela está deixando o ambiente externo conduzi-la, as pessoas, no lugar de ela mudar o ambiente externo. Olha, o início, né, já coloquei, porque realmente eu tinha essa... E muito das mulheres em geral, até homens também, como você colocou, é um incentivo. Sempre a gente tem alguém para se espelhar, ou querer, né, seguir, admira e vai. Ou pode ser o tio, pode ser homem e mulheres. Então, meu início... Agora, como é que eu acho que eu escrevi essa minha história dentro da engenharia? Primeiro, eu brinco muito, é muito tempo que eu falo isso, muita coragem. Nunca, mas nunca tive medo de desafio. Se eu não sabia, eu buscava. Nunca dei um não, assim, né, em função... eu acho que até o que me motiva é realmente o desafio. Por exemplo, eu trabalhava na administração de Taguatinga, o administrador virou para mim e falou assim, eu quero ligar o hospital tal a QNL, com a ponte. Você sabe que político gosta sempre de ponte, né, porque aparece, né? Eu falei, eu nunca fiz ponte, como é que eu vou fazer? De onde é que eu vou começar? Aí, primeira pessoa que eu era governo, né, fazendo parte, vou no DR. Quem é responsável por isso? Quem é que vai pegar meus amigos lá, engenheiro, ver quem vai me ajudar, não sei o quê. E de lá, assim, esse jeito meu de dividir, de somar. Então, eu não estou disputando poder com ninguém, eu quero solucionar as coisas. Isso aí também sempre foi muito positivo em mim, né? Eu divido o que eu digo, as responsabilidades. Eu nunca estou querendo nada sobressair, é tudo um processo natural, André. Às vezes eu nem sei assim, explicar muito, que é um processo natural que sai de mim. Né? Isso está dentro de cada um de nós. Eu diria a coragem, porém com a humildade. E com humildade, exatamente. Aí cheguei lá, eu só passei aperto, porque o pessoal que entendia falou, não, Fátima, isso a gente resolve com tubo ármico, não precisa de ponte. Como é que eu ia convencer o administrador que ele ia enterrar a obra dele? Ele queria ponte, né? E aí saí com o projeto pronto do DR, está lá ligado até hoje em Taguatinga. Então é esse jeito, assim, não ter medo do desafio, né? Eu, por exemplo, como é que eu saí candidata à presidência do CREA em 96? 5 pessoas, só eu de mulher. Tive 63% dos votos. Nossa. Acredita? Se eu fosse ter medo, a mulher não vai votar, é muito homem, isso aqui, não teria conseguido. E aí, o que aconteceu? Fiz um trabalho muito forte da engenharia. Basta dizer que na época, assim, acho que até para a gente dizer, foi na época que caiu aquele prédio em Taguatinga lá, né? Desculpa, Taguatinga não, do Rio de Janeiro, do Sérgio Naia, que também era construtor aqui. O único CREA que falou pela engenharia foi o CREA-DF, no Fantástico. Porque a gente sempre levava essa seriedade, essa importância da engenharia. Não era para... Né? Poderia, não caiu no Rio? Poderia ser lá o presidente do Rio. O presidente do Rio não foi chamado. Porque quem trouxe a discussão para a área da engenharia fomos nós aqui no DF na época, né? Então é isso, o conselho que eu dou é esse, não ter medo, assim, ninguém é 100% preparado, nada, nem homem, nem mulher, então a gente só tem que ter essa humildade para também não acontecer os sinistros, né? Porque se eu não sei e não quero saber, vou perguntar quem sabe, pode acontecer problemas seríssimos, né? Então eu fico muito gratificada, por exemplo, agora no dia 23 de junho, né, a gente comemorou as mulheres na engenharia. Foi só emoção, choro, todo mundo, né? Eu recebi o prêmio de sororidade, que é uma mulher que ajuda a mulher. Eu já estava achando que não era eu, de tanta, assim, né, elogios, menções que fizeram. E isso me emocionou bastante, quer dizer, a gente pensa que está passando naturalmente e está deixando realmente diversos exemplos, um legado. E as pessoas estão observando. Eu achei foi bem emoção até. Esse foi o mesmo dia que se criou uma associação feminina de engenharia e de geociência, agronomia e geociência. Que a gente
deu maior força, né? Queriam até que eu fosse presidente dessa... Não, de jeito nenhum, já sou do CREA, vocês vão ter todo o meu apoio, mas fique aí sendo presidente, monta. Aí me deram o título de primeiro associado. Falei, isso eu aceito, já que foi eu que incentivei a criação. E para a associação é uma honra, né? Que a sua experiência é bastante, não só a experiência técnica, mas a história de política profissional, que eu gosto assim, a política profissional eu sou apaixonado e levanto sempre. E esse apoio do CREA, tenho certeza que para a associação foi fundamental, né? Sim, com certeza. Se a gente pegar em relação a números, existem muitas, que eu digo centenas de milhares de mulheres que se formam em engenharia, mas geralmente às vezes não são credenciadas pelo CREA ou vão para a área pública ou outra alguma coisa, ou é obrigatório se filiar ao CREA assim que se formar na área de engenharia? Sim, para exercer a profissão de engenharia independente, compulsoriamente tem que ter o registro no CREA, tá? Se você não for exercer, você formou engenheiro, mas não vai ter atividade, não vai poder se responsabilizar tecnicamente por nada, tá? Agora, não tem credenciar, é só registrar, diferente da OAB. A OAB você tem que fazer uma prova e se você passa ou não. Isso até há discussão no nosso meio, principalmente agora com esses cursos de EAD, você está entendendo que às vezes está colocando profissionais não tão capacitados. Curso de EAD de engenharia, eu vou dizer uma coisa, exatamente, é algo assustador, pelo menos na sua totalidade é impossível, eu não vejo solução. É uma coisa que a gente não tem mais como reverter 100%. Não. Mas, por exemplo, materiais, você pode estudar toda a teoria, mas na hora você vai ter que ir no laboratório para ver como é que o material, desde o mais simples, como é que o material reage ou não reage. Se você não visualizar isso, como é que você vai? Aquelas amostras que se fazem. Exatamente, resistência, tudo isso você tem que sentir para você, né? Então, há esse tipo de discussão, de ter a proficiência, uma prova, né, depois de que você se forma, mas isso não é implantado ainda. Ou agora, se você vai exercer, porque você tem que fazer uma nota, tudo que você fizer de responsabilidade técnica, tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica para estar caracterizada aquela responsabilidade. E eu vou dizer uma coisa, Rodolfo, para a pessoa, depois que faz uma universidade de engenharia, o maior orgulho dela vai ser a carteirinha. Verdade. Porque é uma universidade 100% presencial, ela é pesada. Olha, e é emocionante. Eu recebo lá meus recém-formados, os egressos, todo mês a gente tem... todo mês a gente faz uma cerimônia, quando não 2 por mês, para entregar as carteirinhas dos recém-formados, né? Gente, é tão bonitinho, ele chega com as mãozinhas geladas, não sei o quê, e a gente faz para dar boas-vindas ao CREA, né? Dizer, a casa é de vocês, fala um pouco sobre responsabilidade, porque outra coisa, o pessoal tem aquela... existe até essa vaidade, eu tenho batido muito nessa tecla, porque quando a gente forma, lá vem logo os parentes. Assina uma planta para mim, assina, faz isso, assina. Não, aí eu enfatizo com eles, olha, depois que nós estamos formados, não existe assinar para engenheiro, existe responsabilizar. Qualquer assinatura que você colocar num serviço técnico, né, você está se responsabilizando para a vida toda. Então, até você pode pegar um parente que quer que você assine uma planta, como ele chama, assina para mim, porque o engenheiro é caro. Pode até se responder, mas você vai junto. Pode ali atender seu parente, mas você vai ser realmente responsável, acompanhar a obra. Se você não quiser cobrar, não cobre. Não cobre, mas vai lá. O ônus é assim. Agora, engraçado, o que eu fico imaginando é, vamos supor, eu acho que as faculdades de engenharia no Brasil, principalmente no Brasil, elas ainda são um pouco arcaicas. Eu digo sempre isso, por quê? Porque eu, quando cheguei no Distrito Federal, eu dava aula de AutoCAD na minha cidade e vim para cá e dava aula de AutoCAD. Eu dava aula de AutoCAD para engenheiros formados, ou seja, AutoCAD é o programa base da engenharia. Hoje em dia tudo se faz no AutoCAD. Agora é BIM. Exatamente. Agora é o BIM. Mas aí você chega numa faculdade e vê aquela galera ainda fazendo projeto em folha vegetal. E eu acho isso, na minha opinião,
Não sei. Muitas faculdades hoje em dia fazem para a gente. Aqui em Brasília, não. Ainda tem. Então, não, tipo aqui assim, em Brasília eu estou até com sobrinho, eu já visitei o Uniceub, o Unip, ninguém, ao contrário, tá tudo com impressora 3D, bem moderno. Eu não sei aonde eu fui. Algumas faculdades realmente são um processo bem moderno, mas na maioria da sua totalidade, a maioria dos engenheiros se formam sem nenhum conhecimento em AutoCAD. Conhecimento extremamente básico dos básicos mesmo. A leitura de um projeto, ela é muito complexa. Então, hoje em dia, a gente tem BIM, a gente tem AutoCAD, então é um processo complexo. Como que o CREA vê esse processo do avanço da tecnologia em relação à engenharia? Olha, a gente, primeiro assim, quando pensa CREA, né, a gente não pode botar em dúvida o diploma da pessoa. A não ser que a gente desconfie que não aconteceu, que é é falso, né? Então a gente não entra, deveria até entrar. Não, eu digo assim, eu até busco muito isso. Nós, CREA, não temos esse poder. Quem tem esse poder de estar conversando com o MEC, essas coisas, é o CONFEA, o Conselho Federal, que é quem legisla, né? A gente só faz mais cumprir legislação. Lógico que a gente resiste a todas as universidades, ele traz todas as diretrizes, todas as matérias, se atender a carga horária de 3.600 horas, né, de formados, isso tudo a gente resiste. Então, se os professores são da área da engenharia, até aí a gente pode olhar, né? Agora, como está sendo lecionado isso, né? A gente exige, por exemplo, não podemos exigir se tem laboratório. Quem faz isso é o CONFEA para poder ver né? A gente olha mais as diretrizes, a diretriz assim, curricular. Eu creio, né, que isso estaria mais vinculado à homologação do curso junto à universidade, à faculdade. Junto ao MEC. Junto ao MEC. Junto ao MEC. Né? Então a gente não pode restringir, até judicialmente eles entram contra a gente. Se a gente entender que aquele curso tem alguma coisa questionada, vem na base da justiça, porque ainda não é a nossa, entendeu? A mesma coisa assim em termos de qualidade. Você acha que cabe a nós, né, se a gente está dando o crédito àquele profissional, ele está com atribuição para aquilo. O que eu não deixo, por exemplo, às vezes a atribuição que é só de engenharia mecânica ser exercida para o engenheiro civil ou vice-versa, entendeu? Isso a gente tem como acompanhar e notificar, né? Mas a gente não pode, se a gente sair do pressuposto que aquele profissional não é um bom profissional. Eu não posso sair atrás para ver se ele está fazendo com qualidade. Sim. Se houver denúncia, eu tenho que verificar. Mas se ele tem atribuição para aquilo e está dentro da área, até que ele prove ao contrário, eu tenho que confiar, né, no exercício desse profissional. Né? E uma questão que isso é cultural no Brasil e em alguns outros países, mas ninguém pensa em isso na vida pessoal, em tudo. Ninguém pensa em se planejar, em criar um projeto de vida e, naturalmente, muito menos, as pessoas não conseguem enxergar a importância e o valor de um projeto em uma obra. Né? Talvez dali a base. A cultura, de, né, André? Isso é cultural. Cultural. Todo mundo é muito imediatista aqui. Né? Então, e o engenheiro dali é fundamental. Na verdade, dali é um direcionamento para tudo. E você imagina, você falou certíssimo. Porque o que eu queria até, não vou dizer exaltar, mas valorizar, porque tem engenheiros que são voltados especificamente a fazer cálculos estruturais, a fazer projetos. Eles nem estão lá, não que eles não sejam habilitados, mas eles optaram por isso. Sim, sim. E eles não são vistos, não são valorizados e isso é fundamental, né? É cultural mesmo, viu, André? A gente diz, por exemplo, a pessoa nem consegue imaginar, às vezes só constrói uma vez na vida aquela sua casa, o seu sonho, que vai ser até mal construído, mal projetado, né? Porque quem entende vai perguntar, saber, não vai colar e copiar, porque tem muito quando você pega, pessoas pegam o mesmo projeto, saem usando, colando igual, como se toda a família fosse igual, todo mundo com os mesmos usados. Agora eu vou fazer uma brincadeira para descontrair. Tem gente que faz de
frente para o sol e costa para o vento. Ou seja, a pessoa não consegue nem avaliar a questão da incidência, exato, não sabe nada. Do vento, exato. Criar um ambiente mais... Exatamente, não faz essas análises, não faz a questão das necessidades, né, das demandas daquela família. Né? Não, pensa que esse aqui é uma casinha boa de 3 quartos, lá vai. E as pessoas não valorizam isso, não valorizam, porque às vezes ele vai botar, é uma vez só o sonho dele, às vezes tudo que ele tem, ele coloca em risco, né? Porque construir não é barato em termos de... E não compara isso, por exemplo, quantas vezes uma pessoa fica doente na vida, né? E sai correndo atrás do profissional adequado. Agora, na hora da engenharia, mas é aquilo de cima daquele início nosso da conversa, né? Porque eles pensam que é uma coisa mais normal, comum, né? Assim, a casa eu sei que eu quero. Por quê? Porque eu convivo com a casa toda hora. Eu entro na casa de fulano, ciclano, eu quero assim, quero igual aquela casa, quero isso, né? Então, mas não põe como prioridade essa segurança deles, o bem-estar, que é para a vida toda. Eu vou contar uma... Insalubridade. É que você falou só, tem cômodos que são projetados sem nenhuma, de certa forma, sem nenhuma ventilação, sem nenhuma luz. Mofo, vai ter... Com certeza, problema atrás de problema, de filtrações, tudo. Uma história rapidinho, que eu sou apaixonado pela questão da ciência comportamental, estudo isso há mais de 25 anos, de desenvolvimento das pessoas. E um mentor nosso contou num seminário fora, que tudo que nós visualizamos e é concebido na mente, nós podemos realizar, pode se tornar real. Isso é ciência, isso é física quântica, é tudo envolvido. Neurociência, tudo isso. E ele morava, por que eu estou contando? Porque tem a ver com a engenharia. Ele tinha um sonho de fazer uma casa, ele era mentor, ele era palestrante, ministrava cursos, mas ele não estava ainda no auge que ele ficou depois. Então ele queria, mas o projeto que ele vinha, idealizou, desenhou, a imagem mental que ele criou era uma mansão, mas assim, coisa que ele não podia fazer. Uhum. Mas tudo que a gente faz, eu estou falando isso para chegar no projeto. E aí ele tinha a sorte que tinha os pais que o incentivavam nessa parte. E aí, primeiro foi a dificuldade de adquirir o terreno, mas foi praticando, para não alongar muito, que eu quero chegar na parte que tem a ver com a engenharia. Aí depois disse, tá, e agora qual é o próximo passo? Aí a mãe dele disse, agora você vai buscar o melhor local, o melhor projetista, e vai fazer o projeto da sua casa, porque você visualizando o projeto, você, através da neurociência, através da física quântica, você atrai aquilo, ali gera a lei da atração. E disse, mas como? Aí ele fez um orçamento, $20 mil, um projeto, lá nos Estados Unidos. Eu não tenho, mas tenho, mas não tenho, mas ele fez. E a partir dali eu quero valorizar o projeto. A partir dali ele pegou o projeto. E o que serve de um projeto? Ele é a direção do início ao fim. Porque nós podemos até não ter o dinheiro para construir, como ele fez primeiro o subsolo, depois foi fazendo terra, mas ele seguiu o projeto. Diferente do que a gente vê muito aqui, os puxados, puxa para cá, puxa para ali, no final, puxadinhas, gambiarra. Porque ninguém tinha um projeto. Então o projeto só cabe a um profissional. Sim, com certeza. Especializado. Então, que nós possamos valorizar todas essas profissões que não aparecem, mas é o norte da nossa vida. Né? Você tem toda a razão. É bem cultural, viu, André? E com aquele projeto ele saiu pregando e realizou tudo. A casa dele é uma toda casa a vida da gente, né, tem que ter um projeto senão a gente fica difícil de caminhar, né? Tropeçou, mudou de rumo, porque não tem um foco, uma direção. Né? Rodolfo, vamos
Vamos explorar mais, estamos acabando, o tempo está no final. Chegamos numa fase interessante, uma conversa agradável, né? Bate-papo, né? O tempo voa. Bom, eu vou deixar um tempo agora livre para a senhora, nós estamos, infelizmente, a conversa é tão agradável que... porque são coisas do cotidiano nosso. E a gente não percebe, como consumidor da engenharia, que a engenharia está ali, nós estamos consumindo a engenharia. E eu queria deixar agora até alguns minutinhos para a senhora ficar à vontade. O que nós não falamos, a senhora pode esclarecer qualquer temática, um direcionamento. Eu até não é... Temática livre. Tá, primeiro nossos agradecimentos mais uma vez, nos colocar à disposição lá no CREA, né? Porque se vocês, até você lá eu mesmo irei, não só eu com minha equipe, para a gente estar indo nos condomínios, é um interesse nosso divulgar cada vez mais a importância da engenharia, né? Então, nesses minutinhos eu queria realmente agradecer e colocar à disposição. E aí, né, um recado para a sociedade. Que a senhora olhar direto, né, na câmera, pode dar nessa câmera aqui. Tá bem. Então, uma é a sociedade, né, que ela realmente a gente busca se fazer presente. Não por conta de uma fiscalização punitiva, né? E sim para trazer, para garantir mesmo a segurança, o bem-estar. Então a gente tem buscado muito isso, a parte preventiva, educativa, mostrando, e nós temos visto o retorno disso. As pessoas às vezes não procuram o engenheiro, não procuram o CREA, porque não tem conhecimento da necessidade, né? Então quando a gente começa a se fazer presente, mostrar, por exemplo, nós aqui hoje, por decreto, nós fazemos parte da equipe do comitê que estuda a parte de manutenção dessas obras de arte, porque é um risco. Se a gente não priorizar obra, não é para a vida toda. Então, caiu o viaduto lá em 2018, nós foi lá e forçou a barra e terminou. Que hoje a gente tem um comitê realmente buscando. Nas Brasília não é tão velho, não é novíssima, mas se a gente não se preocupar com isso, né, daqui a pouco é um sinistro atrás do outro. Então, essa importância da engenharia em tudo, na área de manutenção, na área de sempre preventiva antes que aconteça o sinistro. Não fica naquela, comigo não vai acontecer. Vai sim, sempre acontece. Eu vou fazer, dentro da sua consideração, porque agora me veio, para nós leigos, por exemplo, nossa casa ou aqui essa empresa, como carro, é necessário que nós chamemos um técnico, faz até a vistoria. Um engenheiro a cada Aí você vai me dar. É pena que já estamos no final, não, mas olha, a gente busca, por exemplo, estamos buscando aprovar na Câmara Legislativa a lei de inspeção. Depois daquele empreendimento, com 5 anos, tem que ter um laudo de cada tanto em tanto. Se tem 10, um laudo. Entendeu? Porque é isso, não tem essa cultura da inspeção. Eu estiquei nossa conversa, mas é porque é muito interessante. Carro tem revisão, né? Exatamente. Mas a senhora pode... Então, finalizando, né? E o outro recado é isso, para aproveitar que ainda estamos no clima aí das mulheres na engenharia, né? Não tenho medo, não tenho receio, nós somos competentes como tais, tá? Não há nenhum bicho-papão que impeça a gente de estar exercendo a engenharia. Bom, o programa Equilíbrio Nacional vai finalizar e foi uma grande satisfação, uma conversa maravilhosa, extraordinária, conversando com a presidente do CREA, engenheira Fátima Cor, com toda essa bagagem, essa experiência mesmo de vida, uma trajetória extraordinária, e dando força às mulheres e também a nós homens. Nós precisamos de força em tudo na vida, ninguém é super-herói. Então esses conselhos todos servem para nós homens, para as mulheres, temos que ter coragem. Então nós estamos encerrando esse programa muito felizes, satisfeitos, sabendo de coisas que nós não sabíamos e que é o nosso dia a dia como consumidor. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra na certeza que nós contribuímos de alguma maneira para o conhecimento seu, nosso telespectador, que é a razão da nossa existência.
Aguardo você no próximo programa. Você assistiu mais uma edição do Equilíbrio Nacional. Compartilhe, comente e até o próximo programa. Equilíbrio Nacional. Oferecimento